dependente químico troca a droga pelo açúcar? Será verdade que o dependente químico troca mesmo a droga pelo açúcar e que o açúcar vicia tanto quanto a cocaína? No vídeo de hoje você vai saber um pouco mais sobre essa suposta troca da droga pelo açúcar e se causa dependência. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Algumas pessoas aqui no canal estão assustadas com algumas informações que falam da dependência de substâncias e que os dependentes de substâncias estão trocando a droga pelo açúcar. Vendo pelo lado do risco que o dependente se coloca quando vai atrás de sua droga de preferência, será até muito bom se isso for verdade, né? Porque ele se coloca em grandes riscos para ir buscar substância. Existem até artigos que falam que pessoas viciadas em açúcar deveriam ser tratadas como dependentes químicos, como eles são tratados. De acordo com essa pesquisa, os efeitos do açúcar no cérebro são similares ao mecanismo responsável pela dependência de cocaína. Mas preste atenção que são similares. Significa que são parecidos, mas não são iguais. São parecidos, mas têm características diferentes. Tem pessoas dizendo até que o açúcar é uma droga como a cocaína. Alguns estudos mostram que a ingestão de açúcar em excesso pode causar diabetes, sobrecarregar o organismo, assim como a ingestão de carboidrato, de gordura em grande quantidade, pode fazer mal à saúde. Assim também, como a falta do açúcar no organismo pode causar hipoglicemia, ao ponto da pessoa sofrer danos neurológicos irreversíveis. Ou seja, tudo que é em excesso pode prejudicar a saúde. Aqui vamos entender um pouco a diferença entre vício e dependência. De maneira mais simples, o vício é um comportamento prejudicial adquirido em que a pessoa escolhe realizar repetidas vezes. A pessoa geralmente ela tem um controle sobre esse comportamento, mesmo que seja difícil de parar com esse comportamento e de deixar esse vício. Agora, na dependência química, existe toda uma alteração na produção de substância no cérebro do indivíduo. Além da alteração do seu sistema nervoso central, tem uma série de sintomas cognitivos, comportamentais, fisiológicos, psicológicos, sociais, que afetam a vida do indivíduo como um todo, devido a esse uso de substância contínua. E a substância, ele continua fazendo uso mesmo após ter todos esses prejuízos e riscos que sofre com a dependência. Um fato importante: o açúcar não está no DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, entre as substâncias que causam dependência. Você não vê, por exemplo, uma pessoa que vendeu seus pertences para consumir doces, ou então sair temporariamente de sua realidade devido à ingestão de açúcar, ou ter uma overdose de açúcar. E por que se fala que o dependente químico troca a droga pelo açúcar? Existem alguns pontos similares ao uso de substância. O açúcar, por exemplo, como outras coisas que nos dão prazer, como o sexo, funciona na mesma área do cérebro que a droga. Esse é o nosso sistema de recompensa. Essa área do nosso cérebro é responsável por tudo aquilo que nos dá prazer. E é nesse sistema que tanto as drogas como o açúcar dão prazer. Este é um ponto em comum. Outro ponto em comum é que a ingestão de grande quantidade de açúcar de forma repetidamente aumenta os níveis de dopamina, que também é responsável pela nossa sensação de bem-estar. O que também acontece com o uso de substância como a cocaína. Por exemplo, o que pode levar uma pessoa a sentir um nível de satisfação parecido, eu diria, de leve com o da cocaína. Com o aumento da produção de dopamina no organismo, sem ele precisar trabalhar para obter essa dopamina, ele diminui ou para de produzir essa dopamina, uma vez que você está alimentando ele com algo que aumenta a dopamina. Aí onde a pessoa está sempre com necessidade dessa dopamina e volta a consumir novamente a substância ou o açúcar para sentir aquela satisfação que sente. Isso torna-se um vício em açúcar. Mas não é apenas isso que acontece no uso de substância. Você pode dizer, mas meu marido parou de usar e come doce demais e bebe refrigerante demais.
É porque ele trocou a droga pelo açúcar? Não, mas ele está fazendo uma substituição. Como tem pessoas que fazem substituição por compras, por jogos, por sexo, entre outras coisas, que encontra prazer e às vezes ele acaba desenvolvendo uma outra dependência. Assim como tem pessoas, por exemplo, que sofrem com um transtorno alimentar, que também é um conjunto de fatores emocionais, fisiológicos e comportamentais. Essa pessoa realiza uma cirurgia bariátrica porque, devido ao excesso alimentar, acabou desenvolvendo uma obesidade e às vezes fica dependente de substância, principalmente do álcool, porque ela encontrou no álcool a satisfação que antes ela encontrava na comida. Ela encontrou o seu alívio e acaba às vezes desenvolvendo a dependência de álcool ou de outra droga. Aqui no canal tem vídeos onde eu falo sobre essa substituição de substância. Eu trabalhei numa instituição onde era proibido levar doces, a não ser quando era aniversário de algum interno, para evitar esse consumo excessivo de doces. Agora tem outras instituições que têm cantina para vender doces para os seus internos. Mas podemos pensar que se a pessoa ingere açúcar e ela sente a sensação de prazer e começa a repetir esse comportamento diariamente e em grande quantidade, ela vai diminuir a produção de dopamina dela. Por isso, a pessoa viciada em doces pode ter uma alteração de humor de acordo com alguns estudos, sem falar nos prejuízos à saúde, como diabetes, a obesidade, etc. Outro ponto em comum entre o uso de substância e o açúcar ou doce, podemos colocar a compulsão, que é a ingestão em grande quantidade. Então, a ingestão em grande quantidade de doces não é a troca, mas um meio que o dependente encontrou de encontrar um certo prazer. E como não há substância capaz de dar o mesmo prazer que a sua droga de abuso, ele pode ingerir uma grande quantidade para obter a sensação que ele deseja. Ele pode ter ou desenvolver um transtorno compulsivo que ainda não foi diagnosticado, porque geralmente o dependente químico tem um transtorno que antecede a dependência química ou desenvolve um transtorno devido à dependência química, o que chamamos de comorbidade. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a relação entre o consumo de açúcar, o excesso de doce e a dependência química, eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, isso ajuda muito a levar essas informações a outras pessoas que estão com a mesma dúvida que você. E compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.